Nesse vídeo eu vou mostrar de maneira rápida por que esse notebook da Acer, o AN515-55-51D3, é um bom notebook para você usar, seja para arquitetura, seja para engenharia ou qualquer coisa mais pesada. Esse modelo aqui está equipado com i5 de 10ª geração, 8 GB de RAM, uma GTX 1650 de 4 GB, 512 GB de SSD e também tem a tela de 15,6 polegadas de Full HD. No caso, o preço dele é R$ 4.836, mas você pode ter um outro notebook também que ele é um preço um pouco maior, só que ele tem um i7 de 10ª geração, que tendencialmente é bem melhor. Só que a questão é, você precisa do i7? Eu acredito que não. Então, você economizando esses quase R$ 600 aqui, eu acho que é bem legal você comprar esse daqui. Mas se você quiser um i7, você pode pegar esse notebook da Lenovo também, que ele é bom. A questão é, esses dois notebooks eles só tem 8 GB de RAM, tá vendo? Então, no caso, você precisa expandir a memória RAM. Você pode colocar mais um pente de 8 GB ou eu aconselho você colocar mais um pente de 16 GB, que é para você ter mais certeza que não vai faltar memória RAM. Esse aqui é só para um pente só para exemplificar. Um pente de memória RAM de 16 GB, ele custa em média R$ 640, custa mais ou menos nesse preço, então você vai gastar um pouco mais de R$ 600 para você adicionar mais memória RAM nesse notebook, o que leva o preço para ele para em torno de R$ 5.500, que é um preço bem ok para você ter 24 GB de RAM e ter todas essas especificações em um notebook que eu julgo que ele é confiável. Bom, falando também de notebooks confiáveis, nenhum notebook é confiável. Então, qualquer notebook você pode ter problema, não interessa se ele é Dell, se ele é Samsung ou se ele é Acer. Eu já tive problema com todas as marcas, então é sorte porque nenhum deles é mega especificamente melhor. É só uma questão de assistência técnica. A assistência técnica da Dell, da Acer e da Lenovo tende a ser melhores do que a da Samsung, pelo menos, que eu já usei também e achei bem ruim. Mas voltando para as especificações. Bom, aqui a gente consegue ver esse notebook aqui, também tem o da Lenovo, que ele é basicamente esse mesmo notebook aqui. A questão é que ele tem... Eu não confio muito no refrigeramento dele, só que você pode ver que o preço dele é mais ou menos R$ 4.600, certo? Mas enfim, o que vale para esse notebook, vale para esse notebook também. Vamos olhar para os requisitos do AutoCAD 2020, que inclui as ferramentas especializadas. Ele só pede um Windows de 64 bits, Windows 10. O processador precisa ter 2.5 a 2.9 GHz, o básico, né? O recomendado é superior a 3. A questão é que geralmente você não mede o processador por gigahertz, mas sim pela velocidade. No caso, o i5 ele já está mais do que suficiente para isso, porque ele é um processador que ele é bem potente, é um intermediário que ele é bem potente. Então ele já supre isso daqui. Você não precisa olhar muito, ficar muito tempo nesses 3 GHz. Até porque se você olhar no seu notebook antigo, talvez você veja até que ele tenha 3.5 GHz e ele não tem um terço da potência dos 5 desse notebook. Enfim, eu já falei um pouco da memória, né? Que o básico é de 8 GB, só que o recomendado é 16. Por isso que eu recomendo que você instale mais um pente de 16 ali, totalizando 24 GB. E aqui ele fala da tela, mas a tela, se você tiver uma tela Full HD já está ótimo. E a placa de vídeo aqui ele também fala que o básico é 1 GB e o recomendado é de 4 GB, com 106 GB por segundo de largura. Basicamente só precisa saber que precisa ser 4 GB de placa de vídeo. E esse notebook ele tem 4 GB de placa de vídeo, como a gente consegue ver aqui, ó. Só placa de vídeo, tem uma GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada. Então daí no caso tem que ele pega todos os requisitos para o AutoCAD 2020 com ferramentas especializadas. Olhando também para o Autodesk de 3D, né? 3D Max. Aqui basicamente ele não pede muita coisa, ele só pede que você tenha um hardware gráfico, que tenha licenciamento e também uma. E qualquer processador ele nem especifica aqui direito, ele só fala com as condições SSE4A.2, que basicamente é qualquer processador mais novo. Ele pede 4 GB de RAM no mínimo e 8 GB recomendado. Isso aqui a gente já bateu. Bom, falando um pouco do hardware gráfico, que ele fala que tem que ser bom, tem que ser bom, não, tem que ser o que foi recomendado aqui. Aqui a gente consegue ver que quando tem estrelinha quer dizer que foi testado e tá tudo bem. Então a gente consegue ver aqui que tem a 1650, opa, aqui a 1650, e consegue ver que ele já foi testado. Então quer dizer que funciona nesse 3DS, no Autodesk 3ds Max. Então Autodesk também 3D tudo bem. Ainda falando do Autodesk Civil 3D 2022, aqui também tem que o mínimo é o mesmo daquele lá do Autodesk de arquitetura, então
não tem muita importância, a memória RAM também é a mesma e a placa de vídeo também é a mesma. Então, tudo que se aplica lá, aplica aqui. Então, o Autodesk Civil também está certo. Esse notebook atende todos os requisitos recomendados até. Olhando para o Lumion, que é um programa que ele pesa bem mais, aqui você vê que ele já fala que a placa gráfica tem que ter a pontuação de 7000 ou superior nesse benchmark do G3D Mark. Basicamente, ele explica aqui que tem que ser a NVIDIA RTX 1650, que na verdade é GTX, não é RTX, ou essa Radeon RX 450 superior. Daí aqui também fala que tem que ser 4 GB ou mais da placa gráfica. Daí, basicamente, como é que a gente faz para ver se isso aqui se bate essa 1650 ou não com essa pontuação? Aqui a gente pode entrar no site do Passmark Software, que basicamente ele pega todos esses testes aqui, e a gente consegue ver aqui em cima que esse aqui é o 3D, é o G3D Mark. Se a gente procura a 1650 aqui, você encontra vários valores aqui, porque tem vários. Só que aqui, o que a gente quer é essa GTX 1650 Mobile, que é de notebook, né? Você vê que aqui ele tem quase 7000 pontos, então ele bate no requisito mínimo do Lumion. Você consegue rodar o Lumion pelo menos no mínimo. Daí aqui do processador, ele fala que o processador tem que ser um thread único 2000, com pontuação de thread único 2000 ou superior, como o Ryzen 5 ou o i7. Basicamente esse i7 era que é metade do desempenho do i5, então também passou nisso. Bom, falando um pouco mais sobre isso, é que esse notebook ele é bom, ele consegue atender você perfeitamente, você vai pagar R$5.500 no notebook que ele é bom, que ele não vai dar problema, ele tem menos tendência de dar problema. Então, eu aconselho você comprar ele por R$5.500, né? Porque seria esses 4.835 mais R$600. Mas esse é o preço de hoje. Se ele ficar mais caro que isso, eu já posso aconselhar você pegar esse outro i7 aqui, que ele já está num preço... Você vai ter que colocar mais 8 GB, mas você vai pagar R$6.000 no notebook que já tem um i7, que basicamente a diferença de preço é o que vai mandar tudo. Como a diferença de preço aqui é grande, de R$600, eu acho que compensa pegar esse 5 aqui. Se tiver qualquer dúvida, se eu puder ajudar em qualquer coisa, coloca nos comentários que eu tento te ajudar. Até mais, obrigado.